A Procuradoria-Geral da República denunciou hoje o deputado Eduardo Bolsonaro por coação durante o julgamento sobre tentativa de golpe de Estado. Então, direto para Brasília, com a repórter Janaína Camelo chegando aqui no nosso telão, quais as alegações que foram apresentadas pela PGR. Boa noite, Janaína, bem-vinda. Muito boa noite para você, Thiago. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente aqui na Jovem Pan News. Pois é, a PGR, nessa denúncia, alega o seguinte, que Eduardo Bolsonaro ameaçou autoridades brasileiras, não só da Justiça, mas de outros poderes, para tentar aí interferir no processo criminal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Pai dele ali no julgamento do STF, que acabou condenando o Jair Bolsonaro. E aí a PGR disse que Eduardo Bolsonaro tentou não só ali interferir diretamente no julgamento do pai dele, do ex-presidente da República, mas também tentar ali pautar no Congresso Nacional o PL da anistia, priorizando ali um benefício a Jair Bolsonaro. São essas ali as alegações do PGR nessa denúncia que foi apresentada hoje. Só lembrando que isso foi apresentado, essa denúncia, dentro do inquérito, Thiago, que foi aberto em maio ainda, a pedido da própria PGR, a pedido do próprio Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, com relação na época ali, a declarações de Eduardo Bolsonaro, já públicas ali, em entrevistas, em redes sociais, dizendo que estava articulando com autoridades próximas ali a Donald Trump, a Casa Branca, para aplicar sanções ao governo brasileiro, a autoridades brasileiras, dizendo ali que Jair Bolsonaro estava sendo vítima de uma perseguição política, né? E nesse contexto todo entra ali o tarifaço de Donald Trump, as aplicações ali de sanções a ministros do STF, a outras autoridades aqui do Brasil. Então, agora veio a denúncia aí pelo crime de coação no curso do processo. Na época, a investigação foi aberta contra Eduardo Bolsonaro por outros 2 crimes, além de coação no curso do processo, por obstrução de justiça, atrapalhar ali as investigações e também por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, mas aí nessa denúncia a acusação veio somente com relação à coação no curso do processo, que inclusive ali a PGR, né, destaca ali o que seria ali coação no curso do processo, diz que consiste em usar de violência ou grave ameaça, com fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade ou qualquer outra pessoa que é chamada para intervir em processo judicial, policial ou administrativo ou em juízo arbitral. Enfim, agora a denúncia vai ser analisada, né, Thiago? Antes ali pelo relator desse inquérito é o ministro Alexandre de Moraes, mas ele vai colocar para análise do colegiado, pode ser ali do colegiado da primeira turma, que então vai precisar julgar essa denúncia e se aceitar essa denúncia com base nos votos ali da maioria, então Eduardo Bolsonaro vira réu no STF, mas a critério do relator ele pode também colocar essa análise ali no plenário dos 11 ministros, viu? Agora a expectativa com relação a um julgamento dessa denúncia contra Eduardo Bolsonaro. Thiago. Sem dúvida. Segura um pouquinho aí, Janaína, daqui a pouco você volta para falar sobre as sanções dos Estados Unidos contra o Brasil. Hoje tivemos novidades, vou chamar os nossos comentaristas, o Cristiano Vilela aqui nos estúdios e a Dora Kramer aqui no nosso telão. Vou começar por você, Dora. Tudo bem? Fazia tempo que a gente não se via, não é, Dora? Queria te perguntar o seguinte, politicamente, quais os efeitos desta denúncia que foi feita pela PGR? Boa noite, Dora. Em primeiro lugar, boa noite a você, boa noite, Vilela, e seja muitíssimo bem-vindo de volta das merecidíssimas férias. Férias são sempre curtas, né, Thiago? Mas, pois é, do jeito que a coisa tá na política eletrizante, aposto que você também estava louco para voltar para a gente comentar aqui o que se passa do nosso país. Pois é. Politicamente, o que é péssimo para ele, né? É péssimo, porque isso a gente já viu nas primeiras reações na Câmara, no Senado, já bateu direto no projeto de anistia, já enfraqueceu a beça o projeto de anistia, até mesmo aquele que agora é chamado de dosimetria das penas, o próprio relator que está prometendo ainda vou colocar o texto em votação na quarta-feira, já ficou ali com o pé atrás, já começa a pensar que talvez seja melhor um adiamento, vai consultar as pessoas, a briga que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo arrumam com o Valdemar da Costa Neto, e olha só, além da questão política, há também a questão familiar, porque o Eduardo Bolsonaro saiu do país em março para ajudar o pai nos Estados Unidos. E agora, 6 meses depois, ele só fez atrapalhar, né?
tanto na justiça quanto na política, porque a cada dia ele vai perdendo apoio por causa dessa maneira agressiva, exagerada, muito pouco habilidosa do ponto de vista político de lidar com as coisas. Temos aí amanhã o Conselho de Ética começando a examinar aqueles vários pedidos de cassação do mandato dele. A gente fala mais sobre essa questão do Conselho de Ética. Cristiano Vilela, bom te rever também. Juridicamente, o que acontece com ele? Bem-vindo, boa noite. Tiago, uma ótima noite a você, a Dora Kramer e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, agora, uma vez apresentada essa denúncia por parte da Procuradoria-Geral da República, caberá ao Supremo Tribunal Federal acolher essa denúncia e efetivamente processar os envolvidos, no caso o deputado Eduardo Bolsonaro e o jornalista, para que, eventualmente, aí sim, uma vez acolhido, o processo possa andar e eles possam, com isso, apresentar resposta à acusação, possam efetivamente apresentar sua defesa, testemunhas e, com isso, se defender. Inicialmente, nós tivemos a apresentação do relatório por parte da Polícia Federal e, uma vez de posse desse relatório, é que a Procuradoria-Geral da República pode ou ingressar com a denúncia, que é o que aconteceu, ou, eventualmente, entendendo que não há elementos, arquivar e não prosseguir adiante. Nesse caso, a PGR entendeu que havia elementos e, com isso, deu andamento a essa ação penal, que agora vai aguardar, portanto, o crivo do Supremo Tribunal Federal. E, rapidamente, Vilela, a Janaína chegou a falar de que esse caso pode ser analisado pelo plenário do Supremo. Aí não seria estranho se um caso como esse vai para o plenário e o caso da questão do golpe ser analisado só pela primeira turma? Exatamente. Esse tipo de questão, hoje em dia, nós tivemos com essa apreciação do outro caso, do caso envolvendo Jair Bolsonaro e demais réus pela turma, nós já tivemos algo que se coaduna com a jurisprudência mais recente do STF, mas que historicamente, ou com relação a casos anteriores, ela acabava realmente parecendo ali um pouco diferenciada. Haja vista que estávamos acostumados com que esses grandes julgamentos fossem todos feitos no plenário do Supremo Tribunal Federal. Agora, nesse caso, numa ação como essa, envolvendo um deputado e que tem essa prerrogativa de função pela natureza do processo, isso deve ser feito, isso deve ser apreciado, encaminhado diretamente ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Agora, o relator, ele pode fazer essa apreciação preliminar por si. Não necessariamente precisa, desde logo, passar pelo crivo do colegiado para que possa ser acolhido inicialmente o andamento dessa denúncia e o andamento dessa ação penal.